Bom dia, amores. Na aula de português do dia 19 de junho, nós vamos fazer as páginas da 56 até a 63, tá? Porém, a página 56 e 57 são apenas apresentações sobre o capítulo, ok? Então, vamos lá. Há decisões que são muito difíceis, principalmente se envolve algo tão importante como uma amizade. É o que vamos acompanhar na próxima história. Esse capítulo fala sobre escolhas que a gente tem que tomar, ok? E é o que vai resenhar essa história que vocês vão ler na página 58, 59 e vão responder a questão da página 60. Por que a tia não vai ler com vocês? Vocês vão dar uma pausa no texto para poder ler, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? E o intuito é que vocês leiam para vocês interpretarem, tá? Então, vamos lá para a página 60. Responda ao que se pede. O narrador do texto que você acabou de ler é o quê? Narrador personagem, que é aquele que narra porque faz parte da história, ou é um narrador observador, ou seja, aquele que soube de uma história ou que acompanhou de longe uma história e ele começa a dissertar sobre essa história, ok? Portanto, peraí que desfocou. Portanto, o foco narrativo do texto é em primeira pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa é se for o narrador personagem, ok? E terceira pessoa é quando é um narrador observador, tá bom? Transcreva do texto um trecho que comprove as respostas que você assinalou anteriormente. Então, vocês vão lá no texto e vão procurar aonde diz que o texto é um narrador observador, ok? Ou que ele fala na terceira pessoa, que no caso é dele, tá? Que indícios levaram a personagem Bia a perceber que alguém havia mexido em sua mochila? Vocês vão tirar lá do texto o pedacinho que diz que... E vão colocar com essas palavras o pedacinho que indica que a Bia percebeu que alguém tinha mexido na mochila dela, tá? Por que Bia ficou preocupada com o desaparecimento do bilhete? O que fez com que Bia desconfiasse de Pedro, pensando que ele fosse a pessoa que tinha mexido na sua mochila? Isso tudo aqui é interpretação de texto, tá, meus amores? Assinale a alternativa correta. As palavras que melhor expressam o sentimento de Bia ao descobrir o responsável pelo que havia acontecido são o quê? O que ela sentiu quando ela descobriu o que tinha acontecido? Ela sentiu raiva e impaciência, decepção e tristeza ou inconformismo e ódio? As palavras da alternativa que você assinalou são substantivos, sim, mas são substantivos abstratos ou concretos? Releia o último parágrafo do texto. O que Pedro disse à professora? Vocês vão transcrever aqui, ok? A frase final do Pedro demonstra o quê? Uma decepção, um arrependimento ou uma indiferença? Vocês vão ler lá a frase, tá? Justifique a sua resposta para o item A da atividade. Então, vocês vão justificar, vocês vão marcar uma aqui e vão justificar por que vocês acham que ele teve uma decepção, um arrependimento ou uma indiferença, ok? E você, o que acha? Vocês vão ler e vão responder essas questões, só que para vocês mesmos, tá? Essa daqui vocês não precisam fazer numa folhinha, não, tá? Por quê? A gente pode dialogar com essas questões lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Como Bia ficou ao descobrir que seu amigo pegara o bilhete? O que você pensa da atitude de Pedro? Como o garoto se sentiu depois de ser descoberto e por quê? O que você acha que poderia ser feito para recuperar essa amizade? Lembrem-se de que as coisas não se resolvem com brigas, mas com uma boa conversa. A amizade entre Bia e Pedro poderia ficar prejudicada após uma briga.
Há outras formas de se resolver o problema, principalmente quando se trata de não perder uma amizade. Após discutir as questões, escreva a conclusão do grupo sobre o que poderia ser feito para salvar a amizade de Bia e Pedro. Isso aqui vocês vão colocar em uma folhinha de fichário, tá? Como não dá pra gente fazer em grupo, vocês vão fazer individualmente, ok? Após discutirem as questões com vocês mesmos, essas daqui vocês não precisam responder não, respondam para vocês. Vocês vão chegar a uma conclusão sobre o que poderia salvar a amizade deles, tá bom? Vamos lá. Pontuação, reticências. Nós vamos aprender a usar as reticências. Aprender não, relembrar. Releia os trechos extraídos do texto. Quem mexeu na minha mochila? E em seguida responda o que se pede. De repente, gol! Quem foi, meu Deus? Foi o Cacau. O quê? O Cacau pegou meu bilhete. Que bilhete, Bia? O Cacau fez um gol para a nossa classe. Eu, hein? Tá tudo bem? Não, pegaram meu bilhete da mochila. Que bilhete? Nada, esquece. Reticências. É isso aí. Vai, Cacau. Chegou bem perto de Pedro e tratou de perguntar. Foi você? Eu o quê? Você sabe, Pedro? Sei o quê? O que estava dentro da mochila? Reticências. E devolvendo o bilhete, Pedro foi falando de cabeça baixa. Tá legal. Reticências de novo. Eu peguei o bilhete. Eu vi quando o Duda passou pela sua carteira e deixou um papelzinho para você. Fiquei curioso, é só isso. Queria saber o que ele escreveu. Afinal, você é minha amiga. Que nome damos ao sinal de pontuação circulado no texto? 2 pontos, ponto final ou a reticências. Qual efeito ele causou nas frases em que foi utilizado? Gente, a reticências, ela ajuda o leitor a entender, né, a forma, a emoção que o autor teve ao se expressar e além de trazer a ideia de interrupção na fala do personagem, tá? É uma interrupção que ao mesmo tempo dá uma continuidade do pensamento do escritor, ok? Desculpem. Questão 2. Leia agora outro trecho em que essa pontuação aparece. Que cara é essa, Pedro? Sua classe ganhou o campeonato da escola. É que eu não sei se vou perder uma amiga, professora. Complete a frase. Arrependimento, dúvida ou timidez? Nesse caso, as reticências nos levam a compreender que ocorreu uma continuidade do pensamento do personagem Pedro, mas que sua fala interrompida por um momento que ajuda o leitor a compreender o sentimento do personagem da situação, que era de arrependimento? Era de dúvida ou era de timidez? Você percebeu que as reticências são muito comuns em fala de personagens, não é mesmo? Isso porque elas são um recurso que pode ser utilizado por quem escreve para marcar suspensões, ou seja, pausas e interrupções provocadas por um sentimento de dúvida, surpresa, timidez, ansiedade, ou para trazer um momento ao texto e modificar a melodia daquilo que estava sendo dito, ajudando o leitor a entender as oscilações emocionais do personagem. Ou seja, ela serve para transmitir as emoções que o personagem está falando. Vamos retornar e ver mais algumas situações do uso dessa pontuação. Marcar uma interrupção da frase, por exemplo. Essa tal pessoa que mexeu na minha mochila, preciso falar com alguém. Marcar interrupções provocadas por sentimento de quem pronuncia a frase. Por exemplo, desculpe, eu não quis fazer mal a você. Indicar a ideia expressa na frase incompleta e que, portanto, sua continuidade deverá ser imaginada pelo leitor. Por exemplo, agora eu entendi tudo. Mochila aberta, fivela de lado. Pegaram algo meu. Realçar, destacar uma palavra ou expressão. Por exemplo, Pedro, coitado,
não sabe o que fazer para recuperar a confiança de Bia. Você deve ter reparado que nas situações apresentadas aqui após as reticências, o texto é reiniciado com letras maiúsculas. Ou seja, inicia-se uma nova frase, certo? Essa é a forma mais usual de utilizar as reticências. Outras vezes, você verá que após a pontuação, a palavra seguinte não iniciará com letra maiúscula. Essa escolha depende muito do autor e da intenção dele ao utilizar reticências, tá bom? Então, vamos lá. Folhinha. Questão 1. Segredos do meu labirinto. Moro num labirinto de distantes, cercada de livros por todos os lados. Há livros na sala, na cozinha, nos quartos, até nos banheiros. Cresci ouvindo histórias sobre cavalos alados, monstros de 100 olhos, cachorros de 3 cabeças e flechas de amor. De tanto ouvir histórias, às vezes acho que alguns personagens fazem parte da nossa família. Talvez Alice no País das Maravilhas seja uma tia-avó da minha mãe. E Peter Pan, quem sabe, um primo distante do meu pai. Eu ainda era bebê quando meu pai saiu de barco pelo mundo, há quase 10 anos. Ninguém sabe ao certo o que houve, mas até hoje ele não voltou. Certas noites, fico triste pensando nele, sonhando com uma carta, um e-mail, um telefonema. Nessas horas, meu avô me chama para a rede e conta mais uma de suas histórias da Grécia, da China, da Índia, do Egito, mil e uma histórias. Qual texto destacado comprova que o narrador personagem do texto é do sexo feminino? Vocês vão ler essas opções que vão marcar, aqui indica que o narrador personagem é do sexo feminino, ok? Leia o trecho da crônica de Fernando Sabino. Não sendo aguda, é crônica. Houve uma época em que me viciei em livros de aventuras de guerras. Cheguei a ler mais de 100. Quando eu era menino, lia a história em quadrinhos e, como já disse, livros de aventuras, romances policiais e de mistérios. Nunca achei muita graça em ficção científica. Os próprios policiais passei a ler com cautela. Mesmo melhores como, esse nome aqui eu não sei falar, Raymond Chandler. Os meus prediletos, cada leitor tem o seu. Os meus são esses dois. A crônica foi narrada por um narrador personagem na primeira pessoa do singular. As palavras grifadas do texto caracterizam a farra do narrador. Reescreva o trecho da crônica, sublinhada, trocando o narrador-personagem por um narrador-observador na terceira pessoa do singular. Esse trecho aqui, tá vendo? Houve uma época que me viciei em livros de aventuras de guerra. Vocês vão transformar esse texto, que é de narrador-personagem, para um narrador-observador. Vocês vão trocar isso aqui para a terceira pessoa do singular, verbo ele. Ou seja, houve uma época em que ele se viciou em livros de aventuras de guerra. Ok? Leia o texto. Comer e dormir bem. Para ter uma boa saúde e evitar das doenças, é importante uma boa alimentação. Mas o que você deve comer para seu corpo ficar forte e crescer? Um pouco de tudo. Frutas, legumes, verduras, ovos, carnes, peixe, chocolate, cereais, massas, queijos. Sem se esquecer de beber leite e muita água. Dormir bem também é necessário para manter a sua saúde. Uma noite de sono tranquilo repõe as energias. O uso das reticências em cereais, massas, queijos sugere o quê? Uma continuidade, uma dúvida, um movimento ou uma repetição? Acho que uma continuidade, né?
Na frase Camila, você não acredito que conseguiu? O uso das reticências indica o quê? Uma dúvida, uma surpresa, uma continuidade ou uma indecisão? Vocês vão marcar, ok? E depois conferir no gabarito. Gente, beijão, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá? Espero que todos fiquem bem, viu? Olha o isolamento. Amo vocês.